Oi, eu sou Serena Pock e este é o 9º vídeo falando em Asperger. Hoje eu quero elucidar sobre segurança de uma criança ASP. Eu tentei separar em vários tópicos que vão desde como lidar, como proteger, o que devemos passar para eles desde cedo, mas durante essa organização as ideias, uma vai puxando a outra, né? É natural. Bom, vamos ter em mente que um ASP é bem ingênuo e literal e tem dificuldades em se direcionar. Então devemos esclarecer sempre e repetitivamente sobre tudo que pode machucar, sem que ele precise passar por essa experiência e ter uma consequência ruim para aprender, né? No local escuro, por exemplo, eles não são como os neurotípicos. Alguns podem se perder num local desconhecido, como parque ou pracinha. Eles podem sair por aí e se perder exatamente por aquela certa falta de direção. Então ensine desde cedo a lateralidade e o quanto longe ele pode estar, né? E dos teus olhos. Delimite um espaço, por exemplo, brinca aqui perto dos bancos e brinquedos, atrás das árvores não, tá bom? Essa é a delimitação de espaços. Praia ou qualquer lugar com água, muita atenção, né? Observe sempre, use boias, explique os perigos, seja bem realista, tá bom? Lugares altos com janela, cuide muito, tenha telas de proteção. Eles não têm noção do que pode ser perigoso e até se machucarem. Bom, quando se chamar a atenção de um ASP, procure manter a calma e não agredir. É difícil sempre, mas é algo que se deve treinar. Exponha a gravidade da situação, como, por exemplo, o impulso que alguns têm de sair correndo pela rua, né, atravessar o meio da rua. E todas atitudes que denunciam aquela falta de noção de perigo. Às vezes essas atitudes são tão rápidas que a mãe da criança ralha de susto, né? No parquinho não tem mãe de criança ASP que não tenha que chamar a atenção para que ele olhe ao redor enquanto passa na frente de um balanço de outra criança, por exemplo. Isso aí tem que ficar muito atento. E depois vem aquela culpa da mãe, né? Mas enfim, jamais vou fazer um vídeo massacrando ainda mais os familiares de crianças que na tentativa de acertar podem recorrer a palmada ou uma ralhada. Sobre a palmada, eu elucido que um Asperger não sabe o motivo, sendo que fez o que fez sem a noção de certo e errado, né? E pode agir de 3 formas. Ficar muito sentido, né? Se doer muito por dentro, introspectivamente, fugir ou agredir também. É bem difícil para ele relacionar o que ele fez de errado com o castigo que ele está sofrendo. Ou se relacionam, levam para o resto da vida que quem agride ou xinga é o certo e que é merecimento deles passar por aquilo porque fizeram algo ruim. Então eles vão sempre aceitar, se a pessoa tá me destratando é porque eu tô fazendo algo errado. Isso lá no inconsciente, né? Então procure ensinar de forma mais coerente possível. Portanto, isso também deixa ele suscetível, né? A criança a ser uma pessoa mais passiva ou autodepreciativa, ter baixa autoestima ou desenvolver uma depressão. Por outro lado, a fuga de tudo que lhe causar mal-estar, se ele se sente castigado, não vai enfrentar ou aprender com a dor. Ele vai fugir do que lhe causa dor, como o diabo da cruz, né? Podendo ter problemas em se relacionar por medo de errar ou sofrer. Isso no futuro também, no ponto de vista inconsciente.
Exatamente porque lá no início da vida, lá a criança ele errou sem saber que o que fez era errado, como toda criança erra inocentemente, e pagou de forma desproporcional por aquilo que ele fez, né? Bom, todos temem um ASP que revida a agressão. Essa é a terceira consequência. Embora os dois primeiros traumas que comentei sejam duros demais também, né? Possam gerar consequências negativas para o futuro. Mas a agressividade é uma das mais temidas por pôr em risco a vida da criança e o seu futuro, na parte mais já jovem, adolescente ou adulto. Ele não vai respeitar uma autoridade, assim como não respeitou sua família, por exemplo, agredindo ou revidando uma agressão. Então, tudo isso não pode se tornar uma regra. Em caso de escapar uma palmada ou uma ralhada, isso vale para qualquer criança. Converse em dobro, tá bom? Fale sim que errou e que recorreu ao método tão rude, mas que recorrer a esse método tão rude, mas que se fez isso por amor. Explique, converse, quando a criança estiver sob controle, né? Passe confiança de que sabe que ele não vai repetir essa atitude errada, tá bom? E em caso de crise, simplesmente proteja a criança de se machucar ou machucar outros. Não adianta bater. No caso de crises, não adianta bater de forma alguma. Em alguns casos, imobilize com o próprio corpo. É o máximo que se pode fazer. Mas jamais encerre sozinho ou imobilize com instrumentos. Vocês não sabem a quantidade de crianças que morrem por um adulto não ter o limite da intensidade da chamada palmada, que sim é proibida por lei, exatamente por não se ter, exatamente porque não teria como especificar na lei o limite do que é aquela chamada de atenção e do que pode lesar, né? Então é proibido geral já para não haver consequências graves, tá bom? Mas converse sempre, converse muito, converse, passe autoridade na voz, sem perder o controle, e é sempre bom ter mais de uma pessoa junto, pois às vezes uma esgota e a outra segura a onda como apoio, isso em caso de crise ou da criança que é hiperativa ou muito agitada. Bom, segurança do ASP como o mundo fora do âmbito familiar. Se deve esclarecer desde bem cedo, é a melhor fase para se conversar muito com eles sobre suas atitudes, sobre que suas atitudes refletem o como o mundo lá fora vai tratá-los, tá bom? Deve-se ser cordial, mas não confiar 100% numa pessoa estranha. E que muitas pessoas podem se aproximar com intenções diferentes, eles têm dificuldade de descobrir as intenções das pessoas, né? Uma intenção diferente do que elas estão aparentando, pois eles confiam em todo mundo que chegar parecendo legal, tá bom? Avise para ele em caso de se perder num supermercado, por exemplo, quem desejar ajudar terá determinada conduta. Jamais a conduta deve ser levá-lo a um carro ou algum lugar estranho fora dali. O foco será encontrar o responsável dele ali dentro daquele local. Isso deve ficar bem claro. É muito comum a família transferir um medo ou gerar uma fobia excessiva, porque a família de um ASP é muito superprotetora. Isso é natural, né? Mas o que deve fazer é se deixar claro e ser bem certeiro. Nesse caso, a ajuda de um psicólogo também é importante para passar essa mensagem de forma correta, né? Porque o autismo leve, eles aprendem com o tempo a perceberem essas intenções
E no autismo mais severo, ensine a buscar ajuda, né? Faça decorar números de telefone da casa, ensine a ligar para casa, ensine a ligar para o celular, ensine a decorar o número, né? Endereços, ensine o número da polícia, bombeiro, ambulância, treine ali, né? No telefone com eles. Quando eles são bem pequenos, evite deixá-los com estranhos, tá bom? Agora, na questão aqui, com outras pessoas, tá bom? Cuide-se também, tu, mãe, pai, né? De pessoas novas que se aproximam. Nunca se sabe. Para um pai ou mãe solteira com filho autista, ou mesmo neurotípico, qualquer pessoa que seja, surgem pessoas que são verdadeiras bênçãos. Sim, né? Fazem aquela substituição daquela falta, do que falta para a criança, que é as duas referências, né? Mas enquanto você não conhece bem, tu não conhece bem, não misture família com relacionamento, tá bom? O teu namorado ou namorada deve e tem o direito de saber que tu tem filhos. Mas o namoro é entre a pessoa e tu. Deixa para misturar tudo depois que sentir bastante confiança e conhecer bem a pessoa, tá bom? Não é uma regra, por favor, tá bom? Mas muitas pessoas mal intencionadas, agora é outra questão, não é uma regra, se aproximam do homem pai solteiro ou mulher mãe solteira, insistindo muito em ser uma família logo de cara, né? Investigue os perfis de redes sociais, vê se essa pessoa tem muitas amigas mães solteiras. Esse é um dos perfis dos pedófilos. Eu posso ser bem direta aqui e dizer que em fontes bem seguras que esse é um dos perfis, né? Eles ficam em volta ali de mães que tenham filhos e trocando assuntinho e coisa assim. Não é uma regra, tá bom? Procure conhecer bem a pessoa. Mas geralmente se aproximam adicionando mulheres com fotos de crianças no perfil. Cuide isso na rede, tá bom? As fotos de crianças devem se manter no privado. Nunca publique escola, endereço, foto da criança de uniforme, fazer o check-in de Facebook, aquele dizendo onde está, o que está fazendo, com quem está, em modo público. É sempre só para os amigos. Outra coisa importantíssima, devido a problemas de coordenação, o autista tanto leve quanto severo tem mais dificuldade a se afogar bebendo ou se engasgar enquanto come. Terapeutas ocupacionais, né, e fonoaudiólogos são muito importantes nesses casos de dificuldade de deglutição e mastigação. Ou de fala mesmo, né? Mas na questão essa segurança seria o da alimentação, né? Tem muitas dicas e técnicas de primeiros socorros mesmo no YouTube, né? Eu posso mostrar uma técnica aqui, rapidinho, né? Bem assistente. Solta isso aí. Tem uma que é assim, tá? A pessoa tá tossindo muito, aí pega por trás, aperta, sempre fazendo o movimento de dentro pra cima, aqui entre as costelas, ó. Apertando assim, empurra. Ó, não tá saindo muito bem aqui, mas é aqui no estômago, pra dentro e pra cima. Deu, amor? Aqui, ó, pra dentro e pra cima, tá bom? Ensino também que no caso de a criança estar sozinha, ou jovem, ou adolescente, também tem uma técnica que eles podem usar em caso de engasgo com alguma coisa obstruindo a respiração, que é usar uma quina de cadeira, uma guarda de uma cadeira. A pessoa se apoia assim, né, até buscar ajuda. No caso de bebês, aqui
tem que pegar dessa forma as perninhas aqui. Só tinha esse ursinho, pra mim dar o exemplo. A boquinha aqui, né, segurar a cabeça, virar um pouquinho para baixo, pode ser nessa posição, né, e bater bem firme, ou assim, né, batendo bem firme, com cuidado também, né, até expelir o objeto, tá bom? O autista às vezes põe objetos na boca, né? Explique o perigo disso. E fique atento aos objetos pequenos, assim como chão molhado ou com carpetes. Alguns, eles correm muito pela casa, cuide, quinas, se possível cubra tomadas também, fios e objetos elétricos, banheiras, né? Acho que tudo isso é básico em casa, com criança ou com idosos, tá bom? Então tem que ter muita atenção a tudo isso. E, principalmente, sempre explique sobre esses riscos para eles, para que eles criem uma independência total na vida, né? No caso de autistas leves, eles criam, sim, aprendem e criam independência total na maioria dos casos, tá bom? Então, por hoje é isso. O tema foi um pouquinho mais extenso, mas é muito importante, tá bom? Nós comentamos aqui sobre os perigos do ambiente, os perigos sociais, os perigos dentro de casa, né? E com o próprio corpo, né? Tudo isso é para uma qualidade de vida de mais independência para o autista e passar também aquela autoridade, aquela forma de educar sempre com muita paciência, né? Muito respeito, muito cuidado. Então, por hoje é isso. Espero ter contribuído. Um beijo e fiquem com Deus.